Eu estou conversando agora com o Alex Martins, que é presidente da OAB de Volta Redonda, e um assunto que veio à baila uns dias atrás foi a questão do trabalho infantil. O Brasil sofre muito esse problema. O que pode ser feito para combater o trabalho infantil? Aqui na região nós não temos esse problema, temos, Alex? Bom, de forma pública, eu não tenho conhecimento de que haja exploração de trabalho de pessoas infanto-juvenil. A gente sabe perfeitamente nas regiões mais precárias, principalmente a região norte, nordeste, isso é um hábito. Inclusive a família coloca crianças com 7, 8 anos de idade a trabalhar na lavoura, trabalhar carregando peso, enfim. O que nós temos que fazer, Fernando, aí tentando responder, na minha opinião, é como enfrentar e combater o trabalho infantil. Primeiro, o que significa o trabalho infantil? É o desempenho de atividade profissional não qualificada por uma pessoa não preparada fisicamente, intelectualmente, biologicamente para o desempenho daquela atividade, ainda que ela seja física ou seja ela intelectual. E aí o que é não só isso, mas é uma pessoa se favorecer do serviço de uma criança, de um jovem, de um adolescente, sobretudo não remunerando ela por esse serviço. E quem são os responsáveis? Qual é o papel de cada um de nós para enfrentar o trabalho infantil no Brasil? Tem que juntar as 3 pontas. O cidadão, o poder público, a iniciativa privada. Nós não temos que ter os nossos jovens puxando um carro com peso, que nesse ali tenha material de construção. Ele tem que puxar um carrinho para poder se divertir, ter ali uma memória de que ele está brincando e aquilo vai desenvolver no seu subconsciente algo que traga boas lembranças. E o poder público, ele tem que instituir políticas públicas que possibilite ao menor aprendiz o primeiro estágio, que possibilite ao jovem estudante o primeiro emprego, que dê condições a ele a despertar a sua vocação pela cultura, pela música, pelo trabalho artístico, pelo esporte. Hoje, quando você vai perguntar à comunidade qual é o seu sonho, pergunta para uma criança na comunidade periférica, quero ser jogador de futebol. Por qual razão? Porque você tem um sonho, mas normalmente não tem nem vocação para aquilo, mas é a vontade de ser um dia famoso, rico e tirar a família dele daquelas condições. Mas você acha que nesse Brasil que nós vivemos, de tantas diferenças, onde pessoas passam fome, às vezes não têm o que comer, dá para viver esse tipo de coisa? Ou seja, com várias crianças, porque infelizmente a gente vive uma realidade em que famílias que não têm muito recurso têm muitos filhos. É verdade. E esses filhos, eles precisam ajudar a sustentar a casa. E aí? Eu mesmo me lembro uma região, eu ia muito a Lambari, em Minas Gerais, e você via garotinhos de 10, 12 anos, com a minha idade, alugando cavalo, para poder ajudar o pai e a mãe. Você não acha que o problema não é a fiscalização, não é os empresários, é uma questão de estrutura social também, Alex? A base da família. Eu posso dizer a você, Fernanda, o meu pai tem 16 irmãos. Meu pai, com 8 anos, tinha o primeiro sócio, o irmão dele, e tinha como sociedade vender verdura, um carrinho. Primeiro instrumento do negócio dele foi comprar um carrinho de mão para poder colocar verdura e vender. Imagina, por quê? Porque tinha com aquela idade, que a idade da minha hoje filha caçula que está na escola, mas meu pai, além de estar na escola, tinha que estar nas ruas à tarde vendendo a verdura, para justamente buscar um sustento para dentro de casa. Então, isso que nós temos que... Não é inconcebível, em pleno século XXI, crianças tendo que ir para a escola, não para estudar, mas vão para comer. E não sabe nem quem vai comer, não tem nem jeito de escolher, tem jeito nem às vezes de repetir. E por que isso? Porque nós temos hoje um sistema público, principalmente educacional, que não fomenta, e ele passa a inverter. Ele vai para a escola não poder admirar um professor, ele vai para se alimentar, porque quem ele admira é o traficante que está na rua. Porque é aquele traficante que está dando gás para ele, dá condições da mãe dele pagar o vale de transporte, porque a mãe dele está trabalhando numa casa, como empregada doméstica, sem carteira assinada. Como reverter isso? Nós temos que ter coragem e determinação para criar um grande pacto da sociedade. O Brasil precisa fazer uma agenda, uma agenda preventiva. Você não acha que falta interesse? Porque, veja bem,
Aqui na nossa região nós não temos tanto esse problema, mas vamos colocar lá para o Nordeste. No Nordeste há uma falta de mão de obra, existem os famosos coronéis, os fazendeiros, aqueles homens que têm poder e que têm interesse nessa mão de obra que não é qualificada, que não tem conhecimento, que não tem estudo, mas que eles podem aproveitar. E aí aquele tal negócio, olha, não vamos investir, porque se investir, o cara vai pensar, se ele pensar, ele para de fazer. E aí vem aqui, você não acha que pode ser por aí, ou eu estou enganado? Olha, não, você está certíssimo. A gente tem que mexer na ferida. Tem que ter uma reforma tributária que motive o pequeno, o médio e o grande empresário a contratar. A contratar de forma correta, assinando a carteira, recolhendo o fundo de garantia, fazendo o recolhimento previdenciário, respeitando o piso salarial. Só que hoje, olha a carga tributária que nós temos hoje, Fernando. Hoje, um empregado com seu salário que ganha R$ 1.500, para o empregador, ele não se limita só ao salário de 1.500, ele corresponde mais 1.500 de encargos sociais. Fica caro. E esses R$ 1.500 correspondente aos encargos sociais, ele tem a certeza, lamentavelmente, que isso não vai ser revertido em incentivos, investimentos públicos, que vai fazer o negócio dele ampliar. Então a gente tem que, primeiro, mexer na estrutura tributária do país, em todas as suas esferas, em todas as suas instâncias. Nós temos que rediscutir um plano de ensino integrado, para pessoas que possam ir para a escola, efetivamente se estudar. Tem dados agora, recentes, que crianças de quinta, até a quinta série, há um déficit educacional. Mal sabem ler, poucos sabem escrever, e com isso não sabem falar. Vai seguindo na sequência da sua vida acadêmica, ao nono período, com nenhuma dificuldade de poder enfrentar uma faculdade, uma universidade pública. E olha a inversão. Qual a razão da existência das universidades públicas? Quem deveria ali estar? Ela foi criada para poder estar aquele que não tem condição de pagar uma universidade privada. Mas hoje quem lá está? É o filho do rico, que na sua base escolar teve condições de fazer ele estudar, frequentar boas escolas, bem alimentado, não tendo que trabalhar, e aí ele, num grau de vantagem, está ocupando uma vaga que não deveria ser dele, mas do pobre, do trabalhador que está no chão de fábrica, da empregada doméstica. E aonde que está esse pobre filho da empregada doméstica? Está nas universidades privadas, pagando com dificuldade. Fazendo fiéis da vida. Fiéis da vida, com dificuldade, endividado. E aí, quando forma, não tem a certeza do que vai ser dali para frente. Alex, me desculpe perguntar, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 41, faço em setembro. Você acha que daqui a 40 anos, quando você tiver com 81, ou daqui a 22, quando você tiver com a minha idade, essa questão que nós estamos conversando hoje vai estar resolvida? Queria dizer sim, Fernando. Poxa, eu queria dizer muito sim. Mas eu penso assim nas minhas filhas, né? Na Júlia com 16, a Alice com 8 e lá com seus 30 anos de idade. A gente tem que pensar nas futuras gerações. Se nós não tivermos essa possibilidade do diálogo social, em que esteja a sociedade conscientizada do seu papel, do pleno exercício da cidadania, de cobrar dos políticos aquilo que é prometido em campanha, não vendendo o seu voto a troco de migalhas, e buscar da iniciativa pública transparência. É preciso colocar publicamente nas ruas quanto que nós temos de orçamento, quanto que é gasto de saneamento básico, quanto que é gasto de transporte, porque é dinheiro público, isso é bem público. Nós temos que ter hoje, fazer que a população, a sociedade, que todos nós dependemos do braço da administração pública, Fernando. Até o mais rico, até aquele mais poderoso economicamente precisa também. Então nós temos que fazer acreditar que as pessoas voltem um dia a sonhar na administração pública. É inconcebível você ter um posto de saúde em que você tem 3 equipes médicas, 3 equipes, da área da saúde, profissionais da saúde, mas não tem um médico para atender. Isso acontece em Volta Redonda. E por qual razão? Porque o salário que paga para o médico não é atraente. Porque ele prefere ter iniciativa privada. Sabe? Então a gente tem que rir. Ou então ele vai para lá e trata mal porque está recebendo pouco. E aí desconta no usuário. No pobre usuário. Porque já está adoecido, não tem condições de pagar medicamento, muito menos pagar um médico que está lá porque é dever do Estado. Fernando, eu quero dizer que
a esperança, a gente nunca pode perdê-la. Eu quero dizer que nós temos que ser teimoso. O brasileiro precisa ser teimoso para poder acreditar na felicidade. Porque o direito à felicidade é um direito de todos. É verdade. Todas as pessoas. A gente nasce para sermos felizes. E feliz no ambiente coletivo. No ambiente que a maioria possa realmente expressar, mas a maioria, ou todos, eu posso dizer, direito à liberdade, à sua expressão. Alex, para poder encerrar, você não acha que essa mudança que a gente tanto pregou que as autoridades têm que fazer, não seria o caso de começar por nós mesmos? Porque enquanto você colocou aí, porque as pessoas vendem o voto, né? Esse vender o voto, às vezes não é só o dinheiro. Por exemplo, eu posso votar porque que alguém fez uma coisa para mim, mas na realidade o vereador, o prefeito, o gestor, ele não faz nada de favor, porque ele é nosso empregado. O problema é que nós temos uma visão de que o político como um todo, ele é uma autoridade. Não, ele é nosso empregado, você deu o cargo para ele. E a gente fica nessa coisa, então tá, é que nem aquela história daquele político do Nordeste, né, que ia para a eleição, dava metade da dentadura, se ele fosse eleito, ele dava outra. E eu acho que tem muita gente que vê, você acha que está na hora de a gente mudar, é por aí. Aí talvez a gente consiga, daqui a alguns anos, não é uma coisa rápida, a gente mudar tudo. Você disse, servidor público, servir ao público. Não é ser servido ao público. O Estado foi instituído para poder prestar serviço, auxílio à sociedade. E não a sociedade ficar prestando e auxiliando ao Estado. E aí você diz a verdade, e isso acontece muito dentro do sistema público, não só no executivo, mas no poder judiciário. O poder da magistratura não é daquela pessoa que está ali ocupando aquela vaga de juiz, mas é do Estado juiz. E aí ele se apropriar daquele poder como fosse inerente a ele. Então, olha, houve até agora, acho que foi no SBT que passou, na Globo, eles mostrando uma reportagem na Assembleia de Minas Gerais, e o cara batendo no peito, eu sou deputado, me respeite. Ele é deputado porque nós votamos nele, ele esqueceu desse detalhe. Tá bom. Alex, eu te agradeço muito o nosso papo, muito gostoso, mas a gente tem tempo. E tempo, ainda mais da internet, a gente não pode ficar. Muito obrigado, até a próxima para você, tá bom? Obrigado, Fernando.